ao Senhor vai usar nesta noite, ó Deus, para transmitir a tua palavra para nossos corações. Usa o teu filho, assim como o Senhor tem usado. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu saúdo esse povo maravilhoso que também vai morar no céu, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ô glória. Estou conseguindo mudar a gente da igreja, pastor. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, é uma alegria imensa eu estar aqui nessa noite. E o meu coração ele se alegra mais ainda de ver tanta gente bonita reunida para adorar e para louvar o nome do nosso Deus. Aleluia. Meus amados, podem se assentar. Descanse esparrando na cabeça. Conecta o seu espírito com o nosso Deus. Porque hoje, meus amados, é uma noite de reflexão, meus irmãos. E creia que você vai sair daqui debaixo do propósito que o nosso Deus te chamou. Aleluia. Então vamos lá, meus amados. Eu gostaria de iniciar agradecendo, meus irmãos, pela vida de 4 pessoas. A primeira pela vida do pastor dessa casa, pastor Ricardo. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo pastor extraordinário que o Senhor é. Essa igreja tem sorte de ter um homem como você de Deus. Aleluia. A segunda pessoa é a irmã Silvia. Porque se hoje eu estou no altar, é porque quando eu tinha meus 13 anos, ela abria, junto com a irmã Helena, a tarde da bênção ali em cima, que era na delegacia. E foi lá que eu aprendi a pregar, que eu aprendi a cantar, que ainda estou aprendendo, que eu sei cantar. Mas foi lá, meus irmãos, que se iniciou o meu ministério. A terceira pessoa é minha mãe, que me deu a luz e me sustentou até hoje. E muito obrigado por vocês receberem ela de braços abertos. Muito obrigado de coração. E a quarta pessoa é minha noiva que está ali, aleluia. Minha noiva e minha amiga, só não falta faz tudo. E também o Victor, que sempre tem me aconselhado. Se hoje eu estou pregando uma palavra debaixo da bênção, é porque lá atrás o Victor me deu uma Bíblia de estudos, que eu uso até hoje. Muito obrigado. Uma salva de palmas pela vida de cada um. Mas principalmente, eu sou grato por você. Porque você só está aqui porque o nosso Deus te escolheu. Os pregadores, eles querem muitas pessoas. Mas eu falei para eles assim: Deus, eu só quero quem o Senhor queira falar. Porque Deus, ele quer qualidade, não quer quantidade. Porque entenda, Deus, ele busca os verdadeiros adoradores. Se ele busca os verdadeiros, é porque tem muito falso por aí. Mas eu creio que aqui só tem os verdadeiros adoradores. Aleluia! Meus irmãos, uma verdade. Tem gente aqui que amam a Deus, mas muitas das vezes não sabe o que fazer com a própria vida, meus amados. E entenda, o problema não é falta de Deus. O problema é porque a sua mente ela não está alinhada com o nosso Deus. Então, se o nosso Deus ele tem um propósito para mim e para a sua vida, por que muitas das vezes nós nos sentimos sem direção? Nós nos sentimos sem saber para onde ir, para onde caminhar. Nós não sabemos aonde nós vamos ao acordar. E aquela rotina engessada, nós acordamos, vamos trabalhar e à noite temos o culto. Recebemos uma palavra, deitamos sobre nossa cama e quando chega na segunda parece que nada mudou. Mas entenda, tudo isso vai ser transformado. Porque Deus ele te chamou para coisas maiores. Eu gostaria de contar um pouco da minha história, do meu testemunho de vida. Uma das fases mais difíceis, meus amados, da minha história foi quando eu tinha meus 17 aninhos de idade. Foi quando eu, meus irmãos, eu levantei minhas mãos sobre esse altar e falei: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Porque entenda uma coisa, o filho de crente, meus irmãos, não é crentinho não. Filho de crente não é crente menino não, meus amados. E quando eu aceitei a Jesus e me converti, eu aceitei a Cristo, meus irmãos, foi aí que eu comecei a sair do início de uma depressão que eu estava, meus amados. E entenda uma coisa, eu amava o
mas a minha mente, ela estava confusa. Eu amava a Deus, mas por conta das minhas emoções, por conta da minha ansiedade, meus irmãos, eu não conseguia ouvir a voz dele, eu não conseguia entender o que ele tinha na minha vida. Por fora, parecia tudo bem, meus irmãos. Estava bonito, terno e gravata, andando, abraçava, estava bem, dava a paz do Senhor. Mas por dentro eu estava destruído e sem caminho, sem direção. Porque entenda, o irmão que está do seu lado, ele pode estar sorrindo, ele pode estar te abraçando, mas somente o nosso Deus, ele sabe o que passa dentro do coração dele. Somente o nosso Deus, ele entende o que está dentro do seu coração. Glória a Deus. E passou esse momento, até que eu entendi que não dava mais para viver só de aparência. Não dava mais para eu viver só indo domingo e quinta, domingo e quinta, domingo e quinta, e segunda, terça, quarta e sexta e sábado eu não queria nada com Deus. Não dava mais para viver essa vida. Aí eu dei um basta. Mas eu entendi que eu precisava buscar Deus de verdade. Buscar Deus no secreto. Me encher do Senhor quando ninguém mais estava olhando. E foi aí, meus irmãos, que eu passei por um processo, meus amados, o famoso deserto. Passei por um deserto de 2 anos, meus irmãos. E no meio dessa guerra, uma coisa dentro de mim mudou, meus amados. Porque entenda, nesses 2 anos que eu passei no deserto, ao lado de Cristo, Deus ele nunca parou de falar. Só tem um problema. Eu não conseguia ouvir a voz dele. Eu tinha olhos, mas eu não via ele. Eu tinha ouvidos, mas eu não conseguia escutar. Eu tinha boca, mas a minha adoração não passava do teto. Por quê? Porque quando eu adorava Deus aqui, eu saía e falava palavrão. Eu saía e tinha língua torta. Então entenda, Deus ele não está preocupado tão somente com o seu glória a Deus é do que aqui dentro, mas ele está preocupado com uma vida de santidade e transformação do lado de fora. E quando a minha mente ela se alinhou com Deus, a minha vida começou a andar para frente. Quando a minha mente ela se alinhou com o que Deus tinha para mim, só assim eu comecei a andar. Só assim eu comecei a pregar o Evangelho e a servir a Cristo em espírito e em verdade. Eu gostaria de contar uma parábola para vocês, meus irmãos. É uma história extraordinária. Todos sabem o que é esse objeto que está aqui? Isso, meus irmãos, é chamado de bússola. É usado pelos navegantes para conseguirem achar o norte, para eles conseguirem então um caminho para o barco não andar para qualquer lado. Então imagine essa história. Um jovem, ele recebeu uma bússola, meus amados. Só que era, olha só, era uma bússola mágica. E essa bússola não importava onde ele queria ir. Essa bússola ia levar ele sempre para o caminho certo, meus irmãos. Mas a gente sabe, todo jovem ele é teimoso. E esse jovem, ele estava com a bússola na mão dele, que poderia levar ele para o caminho certo. Mas ele decidiu confiar no próprio instinto dele. Ele decidiu, meus irmãos, confiar na própria sabedoria de homem que ele tinha. E adivinha? Toda vez que ele escolheu um caminho, e ele ia segundo o instinto dele, não segundo o que a bússola estava falando, sabe o que acontecia? Ele pegava o caminho errado, meus irmãos. E ele acabava se machucando no meio dos espinhos da floresta. E entenda isso. Toda vez que ele pegava o caminho errado que a bússola não dizia para ele pegar, ele xingava o caminho. Ele reclamava do estado que ele estava. Ele culpava tudo
mas ele não ajustava a direção que ele estava seguindo. Ele culpava X, Y, Z, mas ele não consertava a direção que ele estava indo. Eu não estou dizendo para ele mudar o objetivo, mas o caminho, a direção ele não mudava. Deus, meus amados, Ele é a bússola dessa parábola. E entenda uma coisa: o problema nunca foi a direção. O problema nunca foi o seu sonho, o seu objetivo. O problema foi a minha e foi a sua decisão de muitas das vezes não obedecer o nosso Deus. Mas entenda, se Deus ele me mandou aqui nessa noite, é porque ainda dá tempo, meus amados, de você arrumar a direção. Se você está aqui, entenda, Deus ele está te dando uma chance, aleluia, de não ser como esse jovem rebelde da parábola. Deus ele está te dando uma chance, aleluia, de você ajustar o seu caminho e alcançar o seu destino, e alcançar o seu propósito, e realizar aquilo que o nosso Deus tem para ti. Porque entenda, quem ignora a direção de Deus vai se perder. Quem ignora a direção do nosso Pai se perde, mesmo estando próximo, perto ou do lado. Você vai acabar se perdendo por não ter a direção do nosso Deus. Porque entenda, você está sofrendo hoje, está doendo hoje, está sangrando hoje, mas o nosso Deus ele já está lá na frente contigo. Deus ele não olha tão somente para a dor que você está sentindo hoje. Ele está olhando para o resultado, ele está olhando para as vidas que você vai alcançar. Então de verdade nessa noite, confie na bússola que é o nosso Deus. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é: o que está desalinhado na sua vida? O que está fora do caminho? O que não está alinhado com a vontade do nosso Deus? Porque o problema não é a falta de propósito, meus amados. O problema é o desalinhamento, meus irmãos. Entenda, esse desalinhamento, olha para cá, ele pode ter 3 raízes. A primeira raiz, meus irmãos, é pensar como as pessoas do mundo. Como assim, Cauã? Eu pensar como as pessoas do mundo podem me desalinhar? Porque entenda, se você escuta mais o mundo do que a Deus, a sua vida ela não vai andar para frente. Se você escuta os seus amigos, quando você está naquela roda de conversa da empresa, mas não escuta, aleluia, o que a santa palavra diz, se você pega no domingo e escuta, aleluia, aquilo que Deus diz, mas quando chega na segunda-feira, alguém vira para você e fala, não vai dar certo, não vai conseguir, muitas das vezes no seu trabalho, ou então dentro de casa, isso quebra, meus irmãos, o seu alinhamento com Deus. Então nessa noite, confie mais no que o nosso Deus disse para você, e não o que o seu colega de trabalho falou, e não o que muitas das vezes o seu marido ou filho descrente falou, aleluia. Confie tão somente no que Deus falou nesse altar, porque vai se cumprir. A segunda raiz que nos faz entrarmos em desalinhamento com o nosso Deus, que são as emoções, aleluia, desgovernadas, que é a falta, aleluia, de controle emocional. E o que é isso? É você viver pelo que você está sentindo e não pelo que o nosso Deus falou. Como assim, cara? Eu viver pelo que eu estou sentindo? Eu estou com raiva, não vou falar com ninguém. Eu estou com ódio, todo mundo vai sofrer. Eu estou triste, todo mundo vai ficar triste também. Não, eu vou virar cara, não vou mais cantar música de geração. Eu não vou mais para a igreja, eu vou abandonar o nosso Deus. E engraçado é que a gente não faz isso no trabalho. Mas enfim, a falta de controle emocional, ela nos desalinha com a vontade do nosso Deus. Porque, entenda, um dos frutos do Espírito,
que é o que uma pessoa que tem Espírito Santo tem, é o domínio próprio. O que é o domínio próprio, Cauã? Não é você não sentir raiva, não é você não sentir ódio, não é você não ficar triste, mas é você deixar isso te dominar. Você pode ter raiva, mas você não vai xingar de palavrão. Você pode ficar triste, mas você vai entender que o choro, ele dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então, quando as suas emoções estão alinhadas, quando você está bem por dentro, meus irmãos, você está totalmente alinhado. Porque é como eu falei nessa noite, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Terceira raiz, a falta de intimidade com o nosso Deus. Você quer ter uma direção, certo? Mas você não quer ter um relacionamento? Para ter a direção, meus amados, você precisa ter um relacionamento com o nosso Deus. Eu tomo de exemplo o nosso irmão Abraão. Meus irmãos, Abraão, Deus falou com ele: vai no monte e sacrifica o teu filho. Mas 3 dias depois, quando ele chegou no monte, onde ele ia sacrificar Isaac, desceu o anjo do Senhor e falou: para! E ele parou. Imagina, meus amados, se Abraão não tivesse alinhado com Deus, se Abraão não tivesse ouvido a Deus, quando o anjo do Senhor desceu e falou: para, ele teria matado o filho dele, Isaac. Mas Deus conheceu o coração de Abraão, e ele estava alinhado, e Isaac não morreu. Porque entenda, Deus, ele quer o seu coração, Deus, ele quer a sua alma, Deus, ele quer ter um relacionamento contigo. Por quê? Porque ele te ama e ele te comprou por um alto preço, aleluia. E entenda, tem pessoas aqui que deitam para dormir, mas a mente, ela não para quando você deita a cabeça sobre o seu travesseiro. Muitas das vezes você quer se relacionar com uma pessoa, mas por conta da insegurança que você carrega, a pessoa se afasta. Você quer crescer, você quer evoluir, você quer ganhar dinheiro, mas você não sabe para onde ir. Você tem um testemunho lindo, Deus, ele fez grandes coisas na tua vida. Daria para você ficar dias e dias nesse altar só falando o quanto o nosso Deus é bom, e também os livramentos que o nosso Deus, aleluia, já te deu, que você viu. Porque os livramentos que você não viu, com certeza são muito maiores. Mas você não abre a sua boca para testemunhar, não só nesse altar, mas também para outras pessoas lá fora. Tem gente, muitas das vezes, que está morrendo e definhando espiritualmente lá fora, porque você não contou o seu testemunho, porque você não falou o que Cristo fez na tua vida, meus amados. Mas hoje, meus irmãos, é uma noite de mudança, é uma noite de transformação. Entenda, eu estou falando aqui com pessoas que, assim como eu, estão feridas e não conseguem perdoar, meus amados. Pessoas que carregam angústias, tristezas, muitas das vezes um abandono no passado, e hoje não conseguem, aleluia, mais andar para frente. Assim como eu carregava. E eu quero dizer que eu entendo a sua dor. 2 meses antes de eu nascer, o meu pai, ele me abandonou, meu pai biológico. E entenda, eu cresci com raiva, com ódio dele. Por quê? Porque eu não tive um homem dentro da minha casa para me ensinar e para me treinar. Eu passei muitas das vezes dificuldades que eu não deveria ter passado, caso eu tivesse tido um homem dentro da minha casa. E eu me revoltei, eu tive ódio, e até pouco tempo atrás eu pegava a palavra e tinha ódio do meu pai. Eu pregava o evangelho, eu ganhava almas, mas
estava me destruindo por dentro. Mas entenda, com a mão de Deus e acompanhamento clínico, que eu não vou negar, o que me ajudou muito foi a terapia, foi passar com o terapeuta, que ele pega, Deus ele pode sim tocar no seu coração hoje te curar, mas ele também pode usar o médico, meus irmãos. Então não tenha medo, porque se você precisar fazer uma cirurgia, é Deus que vai colocar a mão no cirurgião, então não precisa se preocupar. E entenda que aqui tem pessoas que não teve pais de exemplo dentro de casa, assim como eu tive, assim como eu não tive. Tive minha mãe como exemplo de mulher dentro de casa, batalhadora, nunca deixou faltar nada, mas eu não tive o exemplo de homem. Mas quando Jesus entrou, ele trabalhou dentro do meu coração, tudo mudou, a insegurança saiu, a tristeza foi embora, o medo de abandono que eu sentia, que afastava as pessoas de perto de mim, tudo foi curado pelas mãos do nosso Deus. Então entenda o seguinte: o pior não é errar, o pior é você acreditar que você nunca pode mudar. Como assim, Cauã? Eu vou te contar uma coisa: você vai cometer erros até o último dia da sua vida. Você vai errar enquanto você andar nessa terra. Mas entenda, Jesus ele já morreu por todos os seus erros. E o que ele quer? Que você não olhe para trás, que você não olhe pela falta que você teve, mas olhe pelo Deus que te sustentou até o dia de hoje. Porque entenda, se eu pegar, meus amados, hoje, e se eu olhar para trás e falar, eu não tive pai, eu não vou ser nada na minha vida, eu não vou conseguir ser nada. Porque assim como o homem pensa, é o que ele é. Então entenda, assim como o nosso Deus transformou a minha vida, assim como o nosso Deus mudou a minha história, assim como o nosso Deus me deu um banho de graça, me levantou para estar aqui nesse altar, para falar para você que é possível sim ser transformado pela verdade do Evangelho. Tá bom, calma, já entendi que dá para ser transformado, mas o que eu preciso fazer para ser transformado? Entenda. Agora vamos para a palavra, meus irmãos. Acompanhe aqui no telão, aleluia. Romanos 12, versículo 2, aleluia. Que diz assim: não vivam como as pessoas nesse mundo vivem, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Aleluia! O que eu aprendo com esse versículo de Romanos 12, versículo 2? Eu aprendo o seguinte: Deus ele não vai começar me transformando, me dando um carro. Deus não vai começar me transformando, me mudando da empresa que eu estou hoje. Deus ele não vai começar me transformando, mudando primeiro meu marido para depois eu mudar. Não, Deus ele vai me transformar. E Deus ele vai te transformar de dentro para fora. Então entenda, Deus ele começa mudando a sua mente. Deus ele começa mudando a forma com que você vê as coisas. Então entenda, não se assuste se ainda nesse final de semana, meus irmãos, você começar a ter visões, você começar a ter sonhos, você começar, meus amados, a não, aleluia, a não chegar mais da forma que você via. Não estranhe, meus irmãos, se as pessoas da sua casa falar, você mudou, o que está acontecendo? Porque entenda, Deus ele começa mudando a sua mente. Aleluia. Deus ele vai começar de dentro para fora. E o que vai acontecer depois que ele mudar de dentro para fora? Tudo em sua volta
vai mudar. Segunda coisa, Provérbios 24:10, que diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. O que eu aprendo aqui, meus irmãos? Posicionamento. Deus, Ele quer posicionamento. Porque entenda, se você for frouxo, se você for fraco, se você se entregar, aleluia, às vontades da carne, se você se entregar aos desejos desse mundo, se você se entregar, aleluia, aos pratos que o inimigo te oferece, a sua força vai ser pequena. E não me entenda errado. Na sua fraqueza, o nosso Deus, Ele vai crescer. Na sua fraqueza, o nosso Deus, Ele vai trabalhar e vai te desenvolver cada vez mais. Mas para isso, você precisa tomar posição. E num dia difícil, você decidir lutar. E João 15, versículo 5, diz assim: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim, palavras de Jesus Cristo, vocês não podem fazer coisa alguma. A primeira lição que eu entendo é o seguinte: não dá para você e eu fazermos qualquer coisa sem Deus. Ponto. Não tem discussão, não tem objeção e não tem nenhuma cartada, nada, não tem nada nesse mundo que vai mudar isso. Você sem Deus e eu sem Deus não sou nada. Eu posso pregar até meia-noite. Se o Espírito Santo ele não entrar dentro do seu coração e então amolecer ele e guardar a palavra dentro de você, de nada adianta. Eu posso usar psicologia, ficar até meia-noite aqui, batendo martelo, você pode sair daqui chorando em prantos, porque com a psicologia eu consigo abrir feridas emocionais dentro de você. Não vai adiantar de nada. Porque quem traz a transformação, quem vai mudar a sua vida, é o nosso Deus. Então não busca refúgio lá fora. Não busca refúgio em outras coisas. Busca refúgio no nosso Deus. Aleluia. Aleluia. João 15, versículo 7, que diz assim: 6, por gentileza. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e queimados. A segunda coisa que eu aprendo aqui, eu falo isso, meus amados, com temor e com amor. Mas eu não posso esconder a verdade, que é: o crente que não tiver ligado no corpo de Cristo, ele vai secar, ele vai atrofiar e ele vai ser jogado no inferno. Versículo 7: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Aleluia. Então é o seguinte: quando a sua mente ela estiver alinhada com a mente de Cristo, meus amados, entenda, tudo que você pedir vai se concretizar. E por que, Calma? Como você tem tanta certeza? Primeiro, testemunho pessoal. Eu sei porque eu vivi essa palavra, meus irmãos, de eu não ter um pãozinho no outro dia. De madrugada eu pedi para Deus, quando é 5 horas da manhã, Deus prepara o pão para mim. E muitos outros testemunhos. Mas entenda, quando a sua mente ela está alinhada com a mente de Cristo,
Você não vai pedir nada da carne. Você não vai pedir nada para satisfazer seu ego. Você não vai pedir nada para pegar e para você se achar uma mamã. Pelo contrário, você vai pedir tudo aquilo que traz honra e que traz glória ao nosso Deus. Aleluia! Versículo 8. João 15, versículo 8. Os meus verdadeiros discípulos dão muitos frutos, e esses frutos trazem glória ao meu Pai. Então entenda, quando você cumpre o propósito que nosso Deus te chamou para fazer, o nome do Senhor é glorificado, aleluia. Porque entenda, você tem um ministério, é servir. Você ter um ministério é ajudar as outras pessoas. E entenda uma coisa, você servir a Deus não é, meus amados, você pegar e falar santo, santo, santo 24 horas por dia. Você servir a Deus é servir ao seu irmão, meus irmãos, é servir ao teu próximo, é ajudar quem mais precisa. Isso é servir a Deus. E quando você serve ao seu próximo, Deus ele também vai te ajudar. Ele vai preparar lugares grandes. Porque entenda, o lugar mais alto que você pode alcançar não é estar aqui pregando para 1000 pessoas. O lugar mais alto que eu e você podemos alcançar, meus irmãos, é o lugar de servo. Porque na noite de ceia, Jesus, quando estava com os discípulos, eles brigaram e falaram: eu vou ser o maior, não, eu que vou ser o maior, não, o maior vai ser eu. E perguntaram para Jesus: Senhor, quem de nós vai ser o maior? E Jesus respondeu: aquele que quiser ser o maior, que venha a servir, pois no meu reino, maior é o que serve. Eu gostaria que onde você está sentado mesmo, curva a sua fronte, abaixe a cabeça, mas de coração, não quero que você abaixe só a cabeça, eu quero que você dobre o seu coração, porque eu quero orar por você nesta noite, porque talvez você está cansado de tentar e não conseguir, cansado de errar, cansado de se sentir perdido, e a sua mente ela tem te sabotado. Mas hoje Deus ele não te trata como condenado, Ele está te chamando de volta. Então abaixa a sua cabeça e curva o seu coração. Senhor Jeová, aqui está um povo, Senhor Jesus, que te ama, te adora, te exalta e que escolheu, meu Pai, te servir, te escolheu, meu Deus, a boa parte. Aqui está um povo, ó Senhor Jesus, que não está, meu Deus, meu Pai, com os joelhos dobrados, mas sim, meu Deus, com o coração dobrado diante do teu altar. Jesus, eu te peço que dentro da mente deles venha, Senhor Jeová, ser plantadas sementes que vão germinar, que vão crescer, que vão, aleluia, meu Deus, meu Pai, serem, Senhor Jesus, semeadas e regadas, meu Deus, e que por meio dessas sementes, meu Pai, venham haver frutos, meu Deus, para o teu reino. Meu Deus, toca corações ansiosos nessa noite. Meu Pai, eu repreendo agora, no nome de Jesus, todo medo, toda palavra contrária, toda frase, Pai, de que não vai conseguir, não vai conquistar, é fraco, já morreu, desistiu, não vai ser nada. Eu quebro agora, no nome de Jesus, toda palavra maligna e todo aleluia, Pai, maldição hereditária nessa noite, ó Deus, porque não é pelo meu poder, não é pelo meu nome, é pelo teu nome, ó Senhor Jesus. Então, meu Pai, trabalha em cada coração nessa noite, Pai, dá direção, dá paz, dá renovo, dá carinho, ó Senhor Jeová, que cada um que está aqui nessa noite venha se sentir amado por Ti, meu Pai. É isso que eu te imploro, Pai, eu já te agradeço, ó Deus. Então entenda, agora, meus amados, eu vou dar para vocês estratégia prática. O que é estratégia prática?
coisas para você praticar assim que você sair por essa porta. Então, se você trouxe o seu papel e a sua caneta, já anota aí. O que eu tenho que fazer para ter minha mente alinhada com a de Cristo? A primeira coisa é reconhecer a raiz. O que é isso? É você olhar para dentro de você. Para de olhar para os outros. Para de olhar em volta. Olhe para dentro do seu coração. Olhe para o que está dentro de ti. Olha para o que está te machucando. Olha para a ansiedade. Olha a raiz disso tudo. Porque entenda, você é como uma árvore, meus irmãos. E a sua mente, as suas emoções são as raízes que direcionam o tronco e os galhos. Então, o primeiro passo para você ter a sua mente alinhada com a de Cristo é olhar para dentro de você. A segunda coisa, que é renovar a sua mente. Mas Mateus, como que eu faço para renovar minha mente? Você vai precisar trocar os pensamentos antigos por pensamentos novos. Você vai precisar trocar dentro da sua mente tudo aquilo que é negativo para coisas positivas. Isso, meus irmãos, eu não vou mentir. Isso é conquistado com tempo de qualidade com Deus e muitas das vezes com acompanhamento clínico. Não é vergonha e não é pecado, aleluia, o cristão pegar e fazer terapia, não. Não é errado. Deus, como eu já disse antes, Deus ele colocou médicos na terra para te ajudar. Então entenda, ande pelas verdades de Deus para ter a sua mente renovada. E agora, o terceiro passo que você tem que dar ao sair daqui é criar hábitos. Mas quais hábitos são esses? E por que eu tenho que criar hábitos? Porque entenda, o seu propósito, ele vai ser construído no secreto. E os seus hábitos, eles somam quem você é hoje. Todos os hábitos que você tem formam quem você é. Então, se você muda os hábitos, se você muda a sua mente, se você muda por dentro, se você muda a sua forma de agir, sua forma de falar, sua forma de pensar, não tem como não mudar. E quais são os hábitos? São os 3 pilares. Quais são os 3 pilares? Primeiro, oração. Segundo, palavra, que é ler a palavra do Senhor. E a terceira coisa, disciplina, para manter tudo isso funcionando, meus irmãos. Então saia daqui querendo criar novos hábitos. Oração, leitura bíblica e disciplina, meus irmãos. Porque quem muda os hábitos, muda também o seu destino. Por favor, se coloque de pé, meus irmãos. Agora ele vai fazer um exercício, meus amados. Vai ser um exercício extraordinário. Vocês vão gostar, vocês vão gostar. Vocês vão gostar. Então, coloque de pé. Já estou encerrando, meus irmãos. Eu quero que você coloque as mãos assim, ó. Coloque as mãos na cintura. Confia. Coloque as mãos na cintura. Feche os teus olhos. E você vai me acompanhar. Respira fundo. Inspira. Respira. Inspira. Respira. Inspira. Ainda com os olhos fechados, eu quero que você visualize o seu problema. Eu quero que você visualize o que está te machucando. Imagina agora uma nuvem negra. Agora essa nuvem negra, ela se abre e entra a luz. E entenda, isso que você está vendo agora é dentro de você. Tinha uma nuvem negra aí dentro. E agora tem luz.
ainda de olhos fechados, eu quero que você imagine a sua casa agora. Respira, inspira. Respira, inspira. Na frente da sua casa tem uma placa bem grande, escrita felicidade. Saia daqui a partir de hoje, querendo que dentro da sua casa vai ter felicidade. Agora você está vendo a sua cama. E a sua cama, ela não está com a mesma fronha, não está com o mesmo lençol. Sua cama, agora ela está branca. Branca como a neve. E você se deita nela agora. E você vai ter sonos tranquilos a partir de agora, no nome de Jesus. Porque você não vai mais dormir sozinho. Você vai dormir com Cristo. Aleluia. Ainda de olhos fechados. Respira. Inspira. Respira. Inspira. Respira. Inspira. De olhos fechados, põe as duas mãos assim para frente, como se fosse uma concha, como se você fosse receber algo. Com os olhos da fé. Você está com o olho fechado, você não está enxergando nada, mas agora na tua mão você vai ver o seu sonho. Na sua mão você está vendo o seu projeto. Você está vendo o seu objetivo. Não sei se você quer fazer uma faculdade. Não sei se você quer um carro. Não sei se você quer umas férias com a família. Eu não sei o que você está sonhando. Mas agora você, com as mãos abertas, fecha a sua mão agora. E vai repetir comigo 3 vezes. É meu e é meu. 1, 2, 3, bem forte. É meu e é meu. E receba isso no nome de Jesus. Pode se assentar, meus amados. Uma salva de palmas. Eu sou grato a Deus pela vida de cada um que está aqui. E eu não posso pegar, eu não posso deixar de dizer para você que quer ir para o próximo nível, para você que quer continuar no acompanhamento, eu quero dizer que eu estou disposto a te ajudar. Eu estou disposto a servir. Entenda, hoje, se você for passar com um psicólogo, você vai pagar em média por 1 hora de atendimento 250 a 300 reais, meus amados. Mas Deus, Ele colocou uma coisa diferente no meu coração. Deus, Ele colocou um projeto que se chama 7 dias de alinhamento com Deus, que é a minha forma, meus irmãos, de vender, aleluia, a terapia cristã de forma acessível para vocês. É uma forma de eu servir com um preço bacana e sem atrapalhar a sua rotina. Porque entenda, teve vezes que eu fiquei meses sem ir na terapia, porque eu tinha que trabalhar no McDonald's das 2 da noite até 9 horas. Eu não tinha tempo de fazer mais meu acompanhamento. Mas, meus irmãos, entenda agora, da forma que eu faço, é totalmente diferente. Pode passar, muito obrigada. Você vai ter 2 sessões de terapia cristã, cada sessão com 1h30, ou seja, você tem 3 horas de acompanhamento comigo, totalmente online. Você também vai ter acesso ao meu WhatsApp por 7 dias. Teve algum problema, teve alguma dúvida, Cauã, precisa de uma palavra, eu vou estar lá no seu WhatsApp. Você vai receber direcionamento espiritual. Como assim? Por 7 dias, você vai jejuar comigo, nós dois vamos entrar em um processo de oração por 7 dias. E por último, direcionamento emocional, que é para eu conseguir te ajudar aonde que está cada detalhe. Então, meus irmãos, em vez de 750, 350, o valor
que eu cobro é de R$ 150. Mas entenda, o maior investimento que você pode fazer é em você mesmo. Assim eu agradeço a minha oportunidade. E que essa Amazônia, Senhor